professor. Eu agradeço por me chamar de doutor, mas eu não sou doutor. Eu sou professor, quiçá um dia serei doutor. Em nome de Jesus, profetizando. Eu ministro a matéria de educação física. E eu costumo dizer para os meus alunos que eu cuido da saúde dos meus alunos, né? Eu sou especializado em emagrecimento, ganho de força, hipertrofia, né? Fiz uma pós-graduação em coaching, e agora estou estudando para ser fisioterapeuta. Ou seja, eu estou sempre buscando me melhorar. Amanhã eu tenho uma luta, eu sou atleta de jiu-jitsu. Se Deus quiser, final do ano eu vou estar pegando a minha faixa marrom. E quiçá daqui a 2 anos a preta, se eu manter a minha decisão e não desistir. Vou fazer uma pequena oração em agradecimento a Deus pela minha vida, pela vida de todos aqui presentes e pela oportunidade. Eu gostaria que todos, por gentileza, baixassem sua cabeça em reverência ao Senhor. Senhor, obrigado pela oportunidade. Faça-me de mim instrumento da tua vontade, Pai. Eu sou pequeno e é necessário que você cresça a cada dia, Senhor. Obrigado. Amém. Temos aqui uma imagem. Eu adoro trabalhar com imagens divertidas, porque eu conversando com a minha esposa um dia, minha esposa é uma mulher muito sábia, é essa lourinha sentada ali me filmando, ela é muito sábia, e aí eu perguntei a ela, amor, como é que eu consigo ensinar, passar uma informação para alguém de forma clara, que eu consiga ver uma mudança verdadeira? Ela falou assim, Alejandro, eu acredito que você primeiro tem que ganhar o coração da pessoa. Porque se você não ganha o coração, você não consegue fazer com que a pessoa escute o que você tem a dizer. Então, eu espero sinceramente que minhas palavras entendam, realmente eu creio em Deus, sabe? E a todo momento que falo de Deus, vocês podem ver que eu me emociono, é impressionante. E uma certa vez, eu perguntei, nossa, como é que a gente vai descobrir que estamos cheios de Deus? E aí eu descobri que tem uma palavrinha que define isso, que é a pessoa entusiasmada. Porque o entusiasmado, se nós formos ver o que é a etimologia da palavra, ela quer dizer que é a pessoa que está cheia de Deus. Eu acho isso sensacional. Eu acho sensacional, porque assim, às vezes a gente vai para um local e a gente consegue perceber que aquele clima não está legal, né? E eu sou apaixonado por chegar no culto. Geralmente eu sento na última cadeira aqui no culto aqui. E eu choro, eu anoto, eu vibro, eu levanto a mão. Eu sou assim, né? E às vezes eu estou trabalhando. Ano passado nós perdemos um atleta, ele se matou, 16 anos. Então é uma luta. Eu já tive projeto social em comunidade carente e perdíamos pessoas constantemente. Foi em 2005 que eu me formei em 2005. Então é uma luta. E a luta é para que possamos viver de forma plena, com equilíbrio. E é isso que eu vou tentar passar aqui para vocês. O tema da nossa palestra hoje é saúde da próstata, que é justamente o que acomete a próstata, que seria uma hiperplasia prostática, que é o aumento do volume da próstata, né? O aumento do volume da próstata causa uma série de malefícios à nossa saúde. E um dos estigmas que eu vou tentar trazer, quebrar um paradigma, é justamente aquela questão do homem forte, do homem viril, do homem que não fica doente, né? E aqui nós temos aqui uma imagem ilustrando, né, de uma brincadeira que muitas das vezes a pessoa vai no consultório e acha que o doutor tem um dedo grande e vai fazer aquele exame da próstata, né, e a gente vai querer toda semana ir lá. Está aqui nos falando uma pessoa que fez o exame, só que eu fiz um exame de imagem, né, que é um pouco pior que o exame de imagem, né, porque ele tem que, né, eu peguei uma infecção na próstata, então eu fiz esse exame.
E o doutor, quando ele veio fazer o exame, ele até muito engraçado, ele conversou comigo, viu que eu era atleta, e o atleta ele tem uma percepção muito carinhosa do outro ser humano. Por mais que às vezes a gente tenha aquele estigma de que jiu-jitsu é uma coisa violenta, assim, quando você faz, você percebe assim que não é assim. Você vai comer. Era para ser violento, mas não é, porque todo lugar que nós vamos, nós que acreditamos em Deus, acreditamos na salvação da palavra, qualquer lugar que você vai, é uma oportunidade para você falar de Deus. Às vezes eu estou na academia, estou lá treinando, aí eu vejo que o clima não está muito agradável, aí eu falo de Deus. Às vezes eu chego lá na academia no jiu-jitsu e eu vejo o clima, as pessoas até falam assim, chegou o Siri. Por que o Siri? Porque às vezes eu chego e falo de Deus, Senhor, obrigado. Por que o Siri? Porque se tu pega um Siri e bota num baú cheio de camarão, os camarões não morrem, sabia? Agora se você botar os camarões num balde e não botar nenhum Siri, nada ali dentro, né? Geralmente é o Siri, então me deram ali como Siri. Os camarões morrem. Porque eles não se agitam. É interessante. Então, às vezes, a palavra de Deus ela vem na nossa vida para agitar, né? Para fazer com que a gente anda e não fique ali parado. Pode passar a mão, por favor? Autorresponsabilidade. Eu coloquei aqui duas partes. A parte que foi reflexão, relacionada à reflexão do mês de outubro e agora no mês de novembro. As mulheres podem fazer o autoexame para detectar caroços, né? Para saber se tem alguma alteração na mão. O homem não. O homem tem essa necessidade de ter que ir ao médico para fazer um exame de PSA, um exame de sangue bem simples, né? E aí o médico costuma falar assim, olha, não tem necessidade de fazer um exame de próstata, mas geralmente eu falo o seguinte, o meu pai, ele tem 66, e eu sempre falei, pai, tem que ir, né? E aí a próstata aumentou, e quais são os sintomas? Os sintomas a pessoa fica com vontade de urinar, mas quando vai urinar não consegue urinar tudo, ele está gotejando. No meio da madrugada acorda 3, 4 vezes da noite para urinar e não consegue urinar, fica gotejando. Fica com a sensação, com a vontade de urinar e não consegue urinar. Esse é o sintoma. Quando chega nesse sintoma, a próstata já aumentou de volume. A próstata é um órgão que fica entre a bexiga e o ânus. Então você tem que ter cuidado com a próstata. Como você cuida da próstata? Faça uma prova. A gente cuida da próstata nos alimentando bem, entendendo quem somos, evitando a obesidade, né? E aqui eu trouxe alguns dados. Essas estimativas, elas têm uma relação com o ano de 2021. Tá vendo? 65,8 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil em 2021. 62,9 novos casos a cada 100 mil homens e 29,2% dos casos de câncer em homens. No mundo, 75% dos casos de câncer de próstata foram em homens com mais de 65 anos. Então, quando a gente chega a 65 anos, esse exame de próstata já deveria ter sido feito com 50 anos de idade. 50 anos de idade você já tem que ir ao médico e se cuidar. 50 anos ou mais, tanto a incidência quanto a mortalidade aumentam significativamente após os 50 anos de idade. Fatores de risco: histórico familiar, exposição a aminas aromáticas, arsênio e produtos do petróleo. Quando a gente fala de arsênio, é aquele produto da telha, né? Então, assim, já era para ter extinta essa fabricação de telha, né, no Brasil, mas infelizmente
o nosso país necessita desse produto mais barato, né? Infelizmente, a nossa distribuição de renda, ela não atinge, né, igualmente a todos. Então, infelizmente, precisamos. Mas existe esse malefício que a gente tem que estar atento. E a obesidade. A obesidade também, ela... deixa eu falar da aminas aromáticas. A amina aromática é uma substância que está presente no arroz. Não sei se vocês sabiam disso. Ela está presente no arroz. E para que essa substância, para que a gente possa eliminar, vamos colocar assim, diminuir, você tem que botar o arroz na água e fazer o arroz no outro dia. Então, assim, é constatado, eu pesquisei, que o arroz não tem uma quantidade ao ponto que nos faça mal. Não tem uma quantidade ao ponto que nos faça mal. Mas é bom você deixar ela na água para depois fazer. Integral não pesquisei, depois eu vou estudar. Eu posso te falar depois. Se eu dou meu número, você manda usar que eu pesquiso o nome. Pode passar, por favor. Aqui é a área que eu sou apaixonado. Então, quando a gente fala de atividade física, o que é importante? Gente, eu não gosto de ficar lendo, não. Eu gosto de só para vocês darem uma ideia, mas eu gosto de falar minhas experiências, porque eu tenho muitas experiências assim, que eu olho pessoas chegando na minha mão, obesas, com autoestima baixa, e não sei se vocês sabem, mas a obesidade é uma doença que gera 250 doenças a partir da obesidade. Mas o médico não pode olhar na cara do paciente e falar assim, olha, você está doente. Não, mas eu não estou doente, eu não tenho problema cardíaco. Não, mas você está doente. Obesidade é uma doença que gera mais de 250 outras doenças. Às vezes a gente se alimenta mal, a gente vai a festas e não se preocupa com o que está comendo, muitas das vezes para agradar uma outra pessoa. Porque é difícil a pessoa te oferecer um bolo e você falar assim, ó, não quero não, porque eu vou engordar. Você ofende a outra pessoa, né? A pessoa se sente ofendida, mas quando faz o bolo. Mas eu vou falar para vocês, muitas das vezes a gente ama nosso filho, ama nossa mãe, ama o nosso pai, e a gente quer suprir um afeto, né? Aceitando aquilo, e a gente acaba não respeitando aquilo do nosso corpo, né? Não entendendo o que o nosso corpo precisa. E como você consegue, através da atividade física, combater a obesidade? Existe um gasto calórico basal que todo mundo aqui consome diariamente, em média 1.200, 1.300, dependendo da pessoa. Se eu fizer uma bioimpedância aqui, cada um vai dar uma coisa diferente. O meu é 1.690 por aí, da minha esposa é 1.400, ela gasta menos caloria que eu. Então, teoricamente, para ela fazer um gasto calórico negativo, ela tem que comer menos, se ela quiser emagrecer. Então, assim é o emagrecimento. Conforme você pratica atividade física, você gasta mais calorias. Conforme você tem uma vida mais sedentária, você gasta menos calorias. Então, esse é um dos princípios da atividade física do combate ao câncer, combater a obesidade. Outro, treino de força, você melhora o condicionamento cardiorrespiratório, melhora o seu coração, trabalha muito mais tranquilo, você tem uma série de benefícios hormonais, você tem ganho de força, dentre outros benefícios. Pode passar, amor. Reconhecimento do problema. Reconhecer o problema é importante. Não deixando de lado a atividade física, eu gostaria de deixar uma informação muito importante. O que é contraindicado a atividade física para quem quer prevenir o câncer de próstata? Andar de bicicleta. Andar de bicicleta. Pelo fato da próstata ficar atrás do ânus, aquele impacto, ele não é saudável. Então, quando a gente vai andar de bicicleta, a gente tem que atentar para a regulagem correta do banco, do pedal, principalmente essa parte, para que não fique roçando, né? E o uso do banco apropriado. Tem que atentar para esses detalhes, se vocês gostam de pedalar, tá bom? Porque vai chegar um ponto da vida de vocês que o médico vai olhar para você e falar, o que você fez a vida toda? Aí você fala, eu fiz esporte, eu pedalei. Aí ele vai falar, você não pode mais pedalar.
Eu estou falando que eu tive, né? Então o médico olhou para a minha cara e falou, você não vai fazer nada. Então a gente tem que ter esse entendimento. Reconhecer o problema, né? Você pode perceber aqui que um indivíduo, ele veio aumentando a gordura abdominal, que é a gordura mais perigosa, vamos colocar assim, para o câncer de próstata, porque é uma gordura que fica ali concentrada na região abdominal. E essa gordura, ela atinge todos os órgãos internos, inclusive a próstata. Quando a gente fala de cuidado do corpo, esse cuidado ele tem que começar lá atrás, para quando a gente vir 20 anos, 30 anos, 40 anos, eu tenho 42 anos. O que eu fiz 10 anos atrás, 20 anos atrás, vai ser refletido hoje aqui. Quando a gente escolhe o que a gente vai servir para os nossos convidados, qual é o alimento, a gente tem que se preocupar com a saúde dele. Eu não posso ir pescar, colocar no anzol um copo de whey, porque eu vou jogar no mar e o peixe não vai vir. Vai pescar levando. Eu tenho que me preocupar. Calma aí, qual é a necessidade do meu convidado? Será que eu vou estar alimentando ele de acordo com a necessidade dele? Ou simplesmente porque eu quero agradar ele, colocando um alimento que me agrada? Não, eu tenho que usar a lista certa para agradar a pessoa certa. A gente tem que ter essa sensibilidade hoje, para que a gente possa cuidar dele e falar assim, eu fiz o meu melhor. Por mais que ele não se torne um bom amigo lá para frente, mas eu dei o meu melhor. Eu entreguei a verdade, que é o que a palavra de Deus fala. Né? A gente precisa saber da verdade para libertar a gente. Vocês perceberam que eu não comi, né, lá no... Perceberam? Eu come, Ana! Minha esposa, come! Eu não quero. Eu jejum. Eu adoro fazer jejum de manhã. Adoro fazer jejum de manhã. Mas eu adoro comer também. Nossa, eu como, mas amanhã eu vou lutar. Então eu tenho que olhar para a balança. Né? Então, adoro fazer jejum, tenho que lutar. Peço que olhem por mim, porque costuma ser maior que eu. Eu sou mais baixo de todos, tá? Mas não é porque eu sou baixo que eu sou pequeno. Porque a gente se torna grande com as nossas atitudes. O que eu quero passar para o meu aluno. Quando eu estou na sala de aula, eu estou dando aula, eu falo para os meus alunos, gente, olha só. Vou jogar ali para vocês. Salário é pouco. Salário é pouco. Eu não estou ocupando dinheiro. Eu estou aqui porque eu acredito que o que eu falo melhora a vida de vocês. E se eu melhoro a vida de vocês, automaticamente eu melhoro a minha vida. Porque se eu não estivesse lá, se por acaso tivesse uma outra pessoa que não acredita tanto no que fala e faz, eu não só falo. Eu faço o que eu estou falando. Eu faço o que eu falo. Eu olho assim, nossa, olha só, plantador de árvore aqui, olha, vamos plantar muita árvore, porque não tem, eu trabalhando em pesquisa, não existe. Se fosse inventar alguma coisa para combater o calor, sabe o que inventar? Árvore. Mas já está inventada. A gente só tem que plantar. Então, qual é a minha luta? A minha luta é por uma vida melhor para todos. Então, a gente consegue isso através da educação. Existe uma coisa chamada, que eu geralmente falo, gente, vamos tomar um chá. Aí o pessoal, não, cadê o chá? Cadê a mesa? Cadê? Não, vamos tomar um chá. A chá de quê? Camomila? Não, vamos tomar um chá. Toma um chá comigo. Professor, que chá é esse? Cadê? Não tem nada pronto. O que é o chá que eu falo? Conhecimento que gera habilidade, que muda atitude. Conhecimento gera habilidade, que muda atitude. Olha, é minha emoção. É minha emoção toda hora. Porque eu sou entusiasmado por isso. Eu acho isso transformador. Quando a gente quer aprender a andar de bicicleta, primeiro alguém tem que falar sobre a bicicleta, não é verdade? Quero andar de bicicleta. Aí depois tem que mudar o conhecimento. Esse aqui é o banco, senta no banco, esse aqui é o pedal, esse é o conhecimento. Aí a pessoa vai, eu vou lá, eu tenho habilidade. Para mim ter habilidade, eu tenho que ir lá e, tentar. Aí eu tento uma vez. Mas se no outro dia eu não tiver a atitude de fazer, eu não vou aprender. Então, eu te dou o conhecimento. Caloria, atividade física, treinamento resistivo. Mas se você não quiser amanhã buscar mais conhecimento e não tiver a atitude diária de praticar, isso é
não vai valer de nada. E o que eu mais peço a Deus, eu saio de casa hoje de manhã e falei assim, Senhor, que eu leve uma palavra que entre no coração daquelas pessoas ali e que haja uma verdadeira mudança de atitude. Aí eu sou muito entusiasmado com isso. Muito bom. Aqui nós temos duas fotos, né? Dois corpos. O que eu reparo? Eu adoro igreja, eu adoro igreja. Eu poderia não ir na igreja, né? Eu poderia ir em outro lugar, não é verdade? À noite, no domingo, poderia ir, né? Sempre na igreja. Fiquei 5 anos no quartel. No quartel eu falava sempre com os meus amigos, quando eu via a pessoa com problema de bebida, de droga, de... né? Assim, pessoal, vai na igreja. Vai na igreja. Mas você não é da igreja. Eu falei assim, eu faço faculdade, eu estudo, né? Eu às vezes eu vou na igreja, falo a verdade, não é sempre, mas às vezes eu vou na igreja, porque eu sinto que eu preciso estar próximo de Deus, né? E sempre falei isso, vai à igreja, vai à igreja, vai à igreja. Todas as vezes que fui na igreja presbiteriana, Assembleia de Deus, Nazarena, igreja evangélica, eu fui, nossa, muitas igrejas, conheci muitos pastores, conheci pessoas que nenhuma vez, nenhuma palavra estava lá, falava, me deixou pior. Nenhuma igreja que eu fui, eu saí pior. Entende? Às vezes a gente está no trabalho e a gente, né? Um clima. Tá bom. Sai do mundo. Chega triste. Albert Einstein disse uma vez que o tempo é relativo. Vocês se recordam daquela pessoa que você ama, se você amou no início, né? Você estava abraçado e você chegava lá às vezes na hora do almoço, meio-dia. Aí almoçava no sul, estava lá com ela abraçada no sofá. Aí quando você ia ver, caramba, já deu 11 horas. Nem percebe que o tempo passou. Agora não está fazendo uma coisa que você não gosta. Nossa! Ai meu Deus, não passa esse tempo. Ai meu Deus, não. Aí o tempo não passa, tu tá ali. Aí tem que sair 10 horas, tu olha no relógio 9h30. Daqui a pouco, passar 1 hora, tu olha no relógio, 9 horas, tá vendo? Não, tem alguma coisa errada aqui. Isso é o tempo, né? Então aqui nós temos 2 corpos. O que eu reparo na igreja? Às vezes, meus irmãos, né? Falam assim, eu sou apaixonado por musculação. Que a musculação, assim como a hiperplasia prostática, ela trabalha o crescimento. O que é hiperplasia? É o crescimento, aumenta o volume da próstata. O que é a musculação? A musculação também é crescimento. E hipertrofia, hiperplasia. Os dois são crescimento, mas é um crescimento saudável, é um crescimento controlado. É um crescimento que vem sendo estudado e vem falando para quem quer buscar, porque o conhecimento é assim, ele está ali parado, né? Eu costumo falar que Deus também fica ali esperando com a mão assim. Aí eu fico olhando para o filho tem que vir, né? O filho tem que vir para ficar aqui. O conhecimento ele também está ali, mas você tem que ir e procurar saber. Passa a mão. Cronologia da vida de Paulo. Gente, Paulo foi atleta. Paulo era fazedor de tendas, montava tendas. Hoje é como se fosse um engenheiro. Paulo chegou um momento da vida dele, quando ele estava indo para Damasco, que aconteceu um clarão e ele ficou cego. Ele ficou doente. Então o que eu aprendo com isso? Paulo ficou doente, mudou a direção. Paulo estava vindo para cá, ficou cego. Teve um encontro com Deus. Deus perguntou a ele, Paulo, por que me persegue? Porque Paulo, o que Paulo fazia? Paulo matava os cristãos. Mas depois que Deus apareceu para ele, ele mudou a atitude. E é o que eu quero aqui. Eu quero tentar passar a minha experiência de vida. Eu tenho 42 anos. Meus alunos falam, professor, você não tem 42 anos, não parece que você tem 42 anos. Parece que você tem 41 e 12 meses. Então, a gente ter um movimento
consciente, voluntário e intencional na nossa vida. Não permitamos mais que nos ofereçam determinados tipos de alimentos e a gente come só para agradar fulano beltrano. Que entendamos o que necessitamos, que percebemos qual é o nosso IMC, que entendamos o nosso percentual de gordura, que entendamos as doenças que nós estamos caminhando em direção a ela, que consigamos ter essa consciência, esse movimento intencional do que falamos, de como agimos, para que possamos viver o nosso propósito com saúde. E aí Paulo, pode mudar, não, deixa aí. Aí Paulo, ele chegou um momento, né? Ele parou, assim, nossa, vou conhecer a palavra de Deus, ele é o verdadeiro Messias, Paulo falou. Mas calma aí, ele matava os cristãos. Mas depois que ele acreditou no Senhor, ele não foi matar quem não era cristão. Entendeu? Ele não fez assim, agora eu vou pegar quem não é. Antes eu pegava quem era, agora eu vou pegar quem não. O que ele foi fazer? Buscar conhecimento. Ele foi se melhorar e a cada vez se melhorando. Chegou um momento da vida dele, ele escreveu a carta para Éfeso, foi chamada Carta para Efésios, né? E aí eu peguei um trechinho, capítulo 5, do versículo 28 ao 29. Né? Eu não sou pastor, mas eu, como eu falei para vocês, eu amo a palavra de Deus, porque ela muda, né? Ela muda tudo num conceito, né? Deus escolhe os loucos para confundir os sábios, né? E às vezes os meus alunos falam assim, professor, você é maluco, porque você está falando uma coisa, daqui a pouco você vem falar de Deus. Eu falei assim, gente, eu sou assim. Mas tenham certeza absoluta que se vocês falarem, se vocês seguirem o que eu falo, se alimentar bem, praticar atividade física, pensar 2 vezes antes de falar, conhecimento, habilidade, atitude, tenho certeza que vocês vão chegar longe. Muda, irmão. Olha essa palavra. Assim devem ser os maridos, amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Você já viu aquele camarada que é viciado em mim? Né? Aí o cara, não, é só uma latinha, tem controle. Aí vai gastando dinheiro. Eu não sei se aqui tem alguém que conheça alguém que é assim, mas eu já conheci casos assim. Baixa na mulher, baixa no filho, dá desculpa de dar tudo dele. A pessoa, quando ela cuida do seu próprio corpo, quando ela tem cuidado do seu próprio corpo, é igual eu falo com a minha esposa, quando ela conheci. Ela falou, vamos treinar. Vamos lá, vamos treinar. Vamos treinar. Vamos treinar. Eu não falo assim, amor, vamos beber. Vamos beber? Vamos beber? Vamos beber? Não vou. Agora, quem deve, o que acontece com ela? Chama para beber. Quem treina, chama para treinar. Olha como faz sentido aqui. Porque a gente quer pra gente, a gente acaba querendo pro outro. Cuida do teu corpo. Cuida da tua saúde. Passa a mão. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta. Como também o Senhor a igreja. Como é? Atrás da camisa do Gilmar, está escrito para viver o propósito, não é? Viver o propósito. Como é que a gente vive o propósito se a gente não consegue ter saúde para viver? Gente, quando a gente fica doente, a gente vira o quê? Paciente. Ou seja, a gente vive o propósito, de repente até
tá, né? Tá no deserto, né? Tá vivendo ali o propósito, né? Mas paciente não consegue ajudar o outro. De repente até consegue, né? Eu estou ruim, mas eu te ajudo. Tem gente que consegue, mas quando você tem saúde, você ajuda mais. Ajuda melhor. Você consegue dar a mão. Vem cá, vem comigo, bora. Força. Gente, a gente vai envelhecendo e existe um processo chamado sarcopenia, dinapelia, perda de força. Já viu o idoso quando senta? O idoso quando senta, ele senta assim, ó. Já perceberam isso? Já repararam? Perde força. Perde a força. A gente precisa de força. E a atividade física vai dar isso pra gente. 30 minutos por dia. É o suficiente para começar, tá? Pra começar. Mas tem que buscar uma orientação médica antes de começar a atividade física. Buscar um professor. Se quiserem buscar a mim, eu estou à disposição. Tá? Vamos lá. E antes de encerrar, eu quero fazer uma dinâmica aqui com vocês. Posso fazer uma dinâmica? Vocês me perguntam? Vocês olharem para mim. Eu quero que vocês ficam bem fechados, não olhem qual é o desafio. É o desafio. Vocês vão fazer esse movimento aqui. E eu quero que vocês fiquem parados no mesmo lugar. Não pode se mexer. Olho fechado. É fácil. Olho fechado. Ó. Só isso aqui. Marcar o passo. Tem que levantar o joelho, tá? Então eu vou marcar o tempinho aqui. Prepara. Valendo. Então vocês percebem que eles, olha, como eles são pessoas saudáveis, né? Tem pessoa saudável aqui, irmão saudável. Eles conseguem ficar parados no mesmo lugar com o olho fechado. Isso tem relação também com honestidade, que ele é honesto, ele fecha o olho, ele não abre o olho, porque se é outro, já teria aberto o olho. Mas ele está parado no mesmo local. Ele consegue ter essa percepção de que ele marcha, mas ele está parado no mesmo local. Ele não está andando. E ele pode até acelerar o passo. Pode acelerar, por gentileza. Olha como ele acelera. Olho fechado. Olho fechado. Da melhor forma, ele fica paradinho. Não mexe nem um pouco. É impressionante. Eu não conseguiria fazer esse tipo de atividade, porque eu já teria saído só um pouquinho do lugar. Mas eles não saem do lugar. Eles ficam parados. Como é que pode? Olha, gente. Alguém consegue me explicar isso? É impressionante. Então você vê que isso tem uma relação com o quê? Com saúde, com o corpo, com mente. Isso é saúde, gente. Isso é atividade física, gente. Isso é movimento. Isso é viver o propósito. Parabéns, gente. Vocês estão de parabéns. Pode parar e abrir o olho.